Eu acredito que a internet vai ser uma das principais forças para reduzir o papel do governo. A única coisa que está faltando, mas que logo será desenvolvida, é um método de pagamento confiável, pelo qual na internet você possa transferir fundos de A para B, sem A conhecer B ou B conhecer A. Estamos no ano de 2008. Tanta coisa foi reconstruída que agora existe mais abundância do que nunca. A humanidade está florescendo. Redes globais de informação e comércio unificam o mundo. Elas superam em muito tudo que veio antes. Cidades foram erguidas aos milhares. Bilhões vivem com conforto. A arte foi preservada e restaurada. O empreendedorismo está prosperando. Mas nem tudo vai bem. Nossas famílias observaram os primeiros sinais de colapso mais uma vez, surgindo para lançar suas sombras escuras. Bancos de repente falham ao redor do globo. Governos intervêm para protegê-los. Eles utilizam dívidas baratas e impressão de dinheiro. Isso vem com um custo. Esse custo é o princípio da justiça. Uma vez que começam a beber deste cálice de dinheiro fácil, governos e aqueles que se beneficiam não conseguem se conter de se empanturrar dele. Eles se ajudam com centenas de bilhões de dólares de riqueza não merecida. É um saque que supera em muito qualquer um que tenha ocorrido antes. Enquanto isso, silenciosamente nas sombras escuras e quase desertas dos recessos da rede de informação, que agora abrange a Terra, um engenheiro solar trabalha arduamente para combinar funções criptográficas e tecnologias peer-to-peer para inventar algo novo, algo que ele espera que possa um dia servir como dinheiro que nunca possa ser saqueado ou corrompido por governos, tiranos, ladrões ou tolos. Finalmente terminou. Estou pronto para enviar a você o primeiro pagamento em Bitcoin do mundo. Então, se você está prestes a fazer história, a primeira transação peer-to-peer, sem dinheiro, sem um terceiro confiável, você está tão nervoso quanto eu. O Bitcoin se torna a ameaça de estímulo para todos os governos e bancos do planeta. Minha vida mudará para sempre se descobrirem quem eu sou. Não me destrua. Minha reputação, minha família. Eu sei que vale a pena o risco. Pense no progresso humano que fará. Chegou a hora de libertar o mundo. Seja muito bem-vindo à primeira aula do evento O Ultimato Cripto. O meu nome é Diego Velasquez e eu sou investidor e trader profissional especialista em criptomoedas. Ao longo dessa semana eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para aproveitar e ganhar dinheiro com as criptomoedas de uma forma séria, igual a um trader profissional. Você vai aprender tudo o que é necessário para investir e ganhar dinheiro no mercado cripto, seja no curto, no médio ou no longo prazo. Seja fazendo buy and hold, swing trade, day trade ou até mesmo scalp. O mercado pode estar alcançando as altas históricas, como está acontecendo agora, ou pode estar em uma baixa. A prova disso tudo foi o que aconteceu nos últimos meses com a alta do Bitcoin. Olha só quantos meus alunos lucraram com esses movimentos de mercado. Quem estava preparado conseguiu lucrar muito nesse mercado. E a prova disso são os resultados que eu e os meus alunos tivemos, não apenas nessa movimentação, mas também em todas as outras que aconteceram nesses últimos anos. Esses resultados que vocês estão vendo são todos de 2024, enquanto muitos estavam chorando com medo, nós estávamos lucrando em cada uma das oportunidades. E sabe como a gente fez isso? Bem, é muito simples, usando as estratégias que eu vou te ensinar nessas 3 aulas durante essa semana. Se você pensou que seria difícil, fique tranquilo que tudo isso é muito mais simples do que você imagina. Ainda mais com o meu indicador e as estratégias que eu vou te mostrar ao longo dessas aulas. Você vai conseguir aplicar esse conhecimento mesmo que esteja começando do zero e tenha pouco dinheiro para investir. Não importa o cenário político do país ou a crise
crise mundial ou qualquer outro contexto em que o mundo esteja. O mercado pode despencar, mas mesmo se o valor das criptomoedas caírem, você ainda pode lucrar com essa movimentação de queda. Se você aprender tudo que eu vou te ensinar essa semana, você vai descobrir que é possível ganhar dinheiro nesse mercado em qualquer momento. E é isso que os verdadeiros criptotraders fazem. Quem domina as técnicas e estratégias certas e sabe analisar o mercado com base em fundamentos, tem a oportunidade de ganhar muito dinheiro, seja na alta ou em uma eventual baixa das criptomoedas. Os grandes investidores sabem disso e não é à toa que neste exato momento estão investindo muito dinheiro para aumentar as suas posições em Bitcoin. Apesar dessa recente alta, isso é só o começo. É por isso que eu continuo investindo e ganhando dinheiro nesse mercado. E não só eu, mas também os meus alunos que sabem utilizar as técnicas e estratégias certas para cada um desses momentos. Nesses eventos eu sempre gosto de lembrar do caso do Antoniel, um dos meus primeiros alunos lá atrás de 2020. Ele começou com R$500 e em pouco tempo aplicando as estratégias que eu ensino, ele conseguiu ganhar mais de R$30 mil. Fala, CryptoTraders, tudo bom? Aqui fala Antoniel. Acredito que aí alguns já me conhecem do grupo dos Tubarões. Venho aqui contar um pouco da minha história para vocês. Eu basicamente comecei no mercado cripto, acredito que todo mundo começa a investir sem conhecimento algum, perde muito dinheiro, só depois que bate muita cabeça que vai pensar em investir em conhecimento. Então, eu comecei basicamente com $100, não tinha computador, só tinha um telefone para investir e conheci o Diego no YouTube. Depois participei do primeiro grupo dele, que foi o The Watchers. Depois de muita insistência minha e de outras pessoas, ele lançou a primeira mentoria e eu não perdi tempo, comprei logo, que foi uma coisa que me deu basicamente uma visão completamente diferente do mercado. E depois de assistir diversas vezes a mentoria, repetir muitas aulas, eu finalmente tive bons resultados no trader, né? Com meus $100 viraram, vou converter para real, R$500 viraram R$30 mil em apenas 3 meses. Aí foi que caramba, finalmente consegui, finalmente adquirir conhecimento necessário para investir. Mas aí não parou, né? Eu comecei a estudar, repetir várias aulas, treinamento, ver vários vídeos diversas vezes. Eu vou lá no gráfico, faço replay, faço várias cenas, vou estudando. E aí você com foco, determinação, você aprende muito rápido. Então, se você está disposto a investir, não perca essa oportunidade, porque não sei quando que vai ser a próxima oportunidade que você vai ter. Então, se você tem essa oportunidade agora, cai para dentro. E sem falar que quem faz ou quem fez a mentoria tem a oportunidade exclusiva de no final participar do grupo seleto, que é o famoso grupo dos tubarões, que ali você vai colocar tudo em prática, você vai ver como funciona o dia a dia de um trader profissional, sem falar que ali o Diego posta as análises deles, simples, fácil e eficaz, conhecimento, visão diária do mercado, que te dá uma visão do mercado totalmente diferente. Você vai ficar muito mais safo como investir seu dinheiro, ter aquela paciência, mentalidade do trader, né, que é o mais importante de tudo. Então, cara, não perca essa oportunidade se você realmente quer investir no mundo cripto e se realmente quer saber como investir. E esse ganho não foi só com a valorização das criptomoedas. Na verdade, esse mesmo resultado que ele teve poderia ter sido alcançado mesmo na baixa. Imagine o que é possível em um momento tão positivo quanto o de agora. Talvez eu nem precisasse dizer isso, mas aplicando as técnicas e estratégias que eu vou te ensinar ao longo dessa semana, você vai conseguir ter ganhos explosivos que você nunca imaginou nesse mercado. Olha só o exemplo dessa operação. Olha só isso aqui. Esse aqui é meu resultado dos últimos 30 dias, um pouco mais de $186 mil. Esse aqui é meu resultado em 2024, um pouco mais de $229 mil, o que me levou ao ranking número 168 de mais de 23 milhões de traders da corretora da Bybit. Isso tudo é público e qualquer pessoa pode acessar e conferir. Eu também estou posicionado em mais de 38 criptomoedas, 38 altcoins, assim como Dusk, um pouco mais de 20 mil de resultado, a NJ, 42 mil de resultado, FLM, 27 mil de resultado e por aí vai. Tudo isso porque eu criei uma estratégia totalmente validada por mais de 10 mil alunos que também estão lucrando comigo no mundo das criptomoedas. Olha a data em que ela foi feita e olha o resultado que essa operação deu, simplesmente por saber fazer um trade através dos pilares corretos. E não foi só eu. Olha só o quanto que esse aluno ganhou nessa operação. As pessoas que mais ganharam dinheiro na história foram aquelas que souberam aproveitar os momentos como os momentos que estamos vivendo agora para fazer pequenos investimentos e que construíram verdadeiras fortunas. Não só pelo
pelo halving do Bitcoin que vai acontecer nesse mês, mas também porque a cada dia que passa você está perdendo um timing para ganhar dinheiro nesse mercado. Lembre-se de uma coisa, nesse momento a única coisa que você precisa é a orientação certa para seguir uma receita, com um passo a passo já validado. Com ela pode ter certeza que você pode ter ganhos como o que eu te mostrei aqui agora e que podem aumentar consideravelmente o dinheiro que você tem na sua conta, viver do mercado ou investir o seu dinheiro de uma forma mais inteligente. E para você que acha que não tem tempo por causa do seu emprego, da sua empresa ou dos seus negócios, você pode investir a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Afinal, o mercado cripto não para. São 24 horas por dia e 7 dias por semana. Ou seja, você pode ganhar dinheiro de madrugada, à noite, pela manhã, no final de semana ou até mesmo nos feriados. Depois dessa semana, você vai entender que as criptomoedas são um investimento do futuro e se você realmente quer ganhar dinheiro e alcançar a sua liberdade com o mercado financeiro, você vai precisar dominar as técnicas e estratégias certas para que você consiga lucrar nesse mercado. Seja para ganhar dinheiro como um trader ou até mesmo para blindar os seus investimentos contra a desvalorização do real e o cenário atual da economia do nosso país. Estamos no início de uma nova era de investimentos e o Bitcoin nunca esteve em tanta evidência quanto está acontecendo agora, nesse exato momento, com o apoio de grandes governos e instituições tradicionais. Então não perca tempo, aproveite ao máximo essa semana para saber exatamente o que você precisa saber para ganhar dinheiro no mundo das criptomoedas. Assista a aula até o final e deixe nos comentários as suas dúvidas, elogios, sugestões e o que mais você quiser. Lembrando que durante essa aula eu vou te explicar como você pode ter a chance de ganhar um Pix de R$2.000. Então não pule nenhuma parte e assista todo o conteúdo. Você vai ter várias chances de ganhar durante essa semana e a melhor forma de ganhar é acompanhando todos os nossos encontros. Aproveite ao máximo essa experiência e faça o melhor uso possível desse conteúdo. Agora vamos conferir o cronograma da nossa semana. O nosso evento vai ser dividido entre 4 encontros e o primeiro encontro é hoje. E ao longo dessa nossa aula eu vou te mostrar as oportunidades do mundo cripto a partir de 2024 e como essa pode ser a sua última grande chance de lucrar de verdade nesse mercado cripto e você só precisa de 4 pilares que eu vou te ensinar nessas próximas aulas. Depois a nossa segunda aula será na próxima quarta-feira e nessa segunda aula eu vou te mostrar como qualquer pessoa pode investir em criptomoedas mesmo que nunca tenha investido R$1 em qualquer outra modalidade de investimento e sem se importar qual o cenário atual do mercado. Você vai ver como é simples e prático investir nesse mercado e não importa se estamos falando de Bitcoin, altcoins ou qualquer outro ativo. Existe um passo a passo sério e validado para que você consiga ganhar dinheiro de uma forma consistente no mundo cripto e eu vou te mostrar. Então partimos para o nosso terceiro encontro que será na sexta-feira. Lá eu vou revelar as principais técnicas que os criptotraders ganham dinheiro com as criptomoedas, no curto, no médio e no longo prazo. Além de uma lista completa com as moedas que eu estou investindo e operando nesse exato momento de mercado. E não é só isso, eu também vou te ensinar a melhor estratégia de trade para você operar em momentos de alta do mercado. E por fim, o nosso último e mais importante encontro vai acontecer na próxima segunda-feira, no dia 8 de abril. Lá você vai ter a chance de dar o próximo passo e realmente assumir um compromisso de aprender a operar e ganhar dinheiro com os ativos mais lucrativos e rentáveis do mercado financeiro dentro da minha mentoria fechada, para enfim sair do zero e aprender como identificar as melhores oportunidades desse mercado e operar como um verdadeiro profissional, ganhando dinheiro em qualquer momento de mercado e através de estratégias que a maioria das pessoas desconhecem. E agora, antes da gente partir para esse conteúdo, eu quero me apresentar para você. Se você ainda não me conhece, é uma chance de você descobrir o porquê que eu posso te ajudar e fazer os investimentos mais lucrativos da sua vida e te ajudar a conquistar a sua liberdade financeira através das moedas digitais. E se você já me conhece, essa também é uma chance de me conhecer um pouco melhor e saber o que me trouxe até aqui. Eu tenho certeza que conhecendo um pouco da minha jornada, você vai se inspirar por saber que você está no caminho certo. E bom, eu comecei no mercado financeiro lá por volta de 2008. Naquela época eu não tinha muito dinheiro para investir, então eu comecei com algo em torno de R$2.000. E até que eu me saí muito bem, o mercado estava numa tendência de alta, eu investia em ações e fui pegando o jeito do mercado. E no final das contas, aqueles R$2.000 acabaram se transformando em mais de R$30.000 em um período de aproximadamente 3 anos. Eu não sei se para você isso é muito ou pouco, mas naquela época esse valor era muito interessante para mim. Só que por volta de 2011 a 2012 o mercado sofreu uma reviravolta e naquela época eu perdi em torno de 96% do meu capital. Aquilo mexeu comigo, me abalou completamente e eu fiquei muito desanimado com o mercado. E só para você ter uma ideia, eu fiquei sem abrir a tela do computador mais de 12 meses.
Isso mesmo, eu não ficava olhando mais para os gráficos, parei de acompanhar o mercado e acho que nem mesmo cheguei a abrir a conta da corretora. Apesar desse trauma, eu levantei a cabeça, superei o medo e decidi voltar para o mercado e aceitar aquela perda. Foi nessa época que eu decidi que ia começar a operar com o Bitcoin e as outras criptomoedas. Eu conhecia muito pouco sobre o assunto, mas depois desse trauma eu decidi mergulhar de cabeça. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. De lá para cá eu passei a viver das minhas operações com criptomoedas 100%, ganhei muito mais dinheiro do que o mercado tradicional. Estou entre os top 150 maiores investidores de criptomoedas no mundo em um ranking que reúne mais de 20 milhões de pessoas no mundo inteiro e eu tive a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com mais de 10 mil alunos nesses últimos anos. E agora, diante dessa nova fase, eu quero compartilhar com você essa chance de ganhar dinheiro nesse mercado e o que me trouxe até aqui, para você investir o seu dinheiro de uma forma inteligente e conquistar a sua liberdade financeira. Agora vamos lá, vamos para o conteúdo. Mas antes disso, eu quero saber quem está realmente comprometido a aprender a ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas. Eu quero saber se você vai ficar comigo até o final do Ultimato Cripto. Se você está comprometido, digite aí nos comentários, CryptoTrader. Afinal, essa semana foi feita para você e a sua opinião importa muito. Agora vamos ver na prática como isso tudo funciona. E um ponto muito importante para você aprender a ganhar dinheiro é você saber como que o dinheiro de hoje em dia acontece e como chegamos até o momento que estamos hoje. Entenda que uma vez que você deposita R$1.000 na conta do seu banco, o seu banco é obrigado a guardar desses R$1.000 R$100, que é uma média de 10% que ele tem que ter guardado, e aí ele tem R$900 para emprestar para terceiros e usar esse dinheiro para ele ter algum tipo de lucro. Mas vamos lá, ele pegou R$900, né? Separou os seus 100, pegou R$900. E aí uma pessoa chegou lá no banco falando, olha, quero fazer um empréstimo de R$900 para comprar um carro. O seu banco vai lá, empresta esses R$900 para uma pessoa, essa pessoa paga a outra para comprar um carro, a pessoa recebeu os seus mesmos R$900, esse dinheiro entra no banco como um depósito novo. Agora, dos seus R$1.000, o banco tem lá em saldo de pessoas R$1.900. E aí, aqui separa 90 de novo, e aí o banco tem R$810 para emprestar. Empresta para uma pessoa, a pessoa empresta para outra, entra um depósito de R$810. Então, a partir desse momento, com o seu depósito inicial de R$1.000, o banco gerou mais de R$10.000 com um único dinheiro. Isso é devido a um negócio chamado de reserva fracionária e pode parecer um pouco difícil quando você vê dessa forma, mas ao longo dessa aula eu vou te explicar absolutamente tudo sobre como funciona o dinheiro e dessa forma você vai saber em que momento estamos hoje. E para vocês entenderem como a gente chegou até aqui, a gente tem que voltar lá atrás. Na Idade Média, as coisas eram trocadas através de escambo. Uma pessoa trocava farinha por arroz, uma pessoa trocava trigo por um bode, uma pessoa trocava um animal por outro. Eram assim que eram precificadas as coisas. As coisas não tinham muito valor, as pessoas iam na base de troca. Até o momento que descobriram o ouro. Ouro, um metal super precioso, super difícil de encontrar e com inúmeras usabilidades. O ouro passou a ser um bem muito valioso, onde as pessoas gostariam muito de ter ouro guardado. Então, as coisas passaram a ser precificadas por ouro. Você botava um valor de peso de ouro para cada um dos itens, e isso começou a dar um valor para cada tipo de coisa. Não demorou muito para que o ouro fosse separado em moedas. Você tinha ouro de 1 grama, de 2 gramas, de 10 gramas, você tinha barras de ouro de 1 quilo e as pessoas andavam com ouro no seu dia a dia para comprar os itens que iam vendo na rua. Até que abriram as casas de ourives. Eram pessoas que guardavam ouro, né? Você, para não ficar carregando todo o seu ouro, ou para você não deixar o seu ouro guardado em casa, você guardava numa espécie como se fosse um banco, onde uma pessoa tomava conta do seu ouro e te dava um papel que, olha, você tem X quantia de ouro guardada com essa pessoa, com essa casa dessa pessoa, né? Com essa casa de ourives. E aí você andava com papel, na hora de comprar um item, você fala, olha, toma aqui esse papel, porque esse papel é do meu ouro que está guardado lá na casa do ourives, e a partir desse momento você já começava a entregar papel, e a pessoa que recebia esse papel ia lá e fazia a troca. E aí que começou a surgir o que a gente chama de papel moeda. Era um papel baseado em uma moeda que era baseada no ouro.
e não demorou muito tempo para que os países começassem a ser constituídos e ver que, olha, as pessoas estão utilizando papel para fazer essa troca no dia a dia, e aí chegou os países e começaram a constituir as suas próprias moedas, né? Cada país botou lá, a zona da Europa botou o euro, os Estados Unidos botou o dólar, cada país tinha uma própria moeda, o que a gente chama de moedas fiat. Moedas fiat são moedas de países, não é fiat carro, é moedas de países. É isso que a gente chama de euro, dólar, ien ou qualquer outro tipo de moeda de um país. E no início existia um negócio chamado de o Acordo de Bretton Woods, né? Quando você tinha lá, tem o mundo inteiro aqui, e aí cada país tem a sua moeda. E aí, para você não ter uma impressão, né? Porque uma vez que um país tem uma moeda, ele pode ligar a impressora lá, vamos ser o país mais rico do mundo, imprimindo dinheiro à vontade. Não, não pode. Eles fizeram um acordo de Bretton Woods, que era o seguinte: para cada equivalente a $1 emitido pelo país, o país tinha que comprar $1 em ouro. Para quê? Para que ele tivesse uma reserva, dando ali uma base de sustentação para a sua moeda, para ninguém sair imprimindo moeda à vontade e para não gerarem dinheiro do absoluto nada, né? Você pega, liga a impressora, liga a impressora aí, vamos imprimir muito dinheiro. Pronto, a gente pega muito dinheiro e sai comprando tudo. Não pode. Não funciona dessa maneira. Tinham que ter o ouro guardado. Foi aí que o presidente Richard Nixon, em 1971 ou 72, acabou com o acordo de Bretton Woods. Ele falou o seguinte: olha só, Estados Unidos já é um país muito bem consolidado, a gente não precisa mais ter essa paridade com ouro, a gente não precisa ter mais a nossa moeda lastreada com ouro, a nossa moeda vai seguir por si só com base na confiança do nosso governo. E isso acabou com a necessidade de comprar ouro. Por que ele fez isso? Porque ele queria criar mais dólares baseados na confiança dos Estados Unidos, que as pessoas tinham nos Estados Unidos, e não tinha aquele capital para comprar ouro, ou seja, ele queria gerar dinheiro do absoluto nada. E atualmente a gente tem o cartão, né, que ninguém mais usa dinheiro no dia a dia, a grande maioria das pessoas utilizam cartão. Se você pegar hoje como base apenas 7%, tá? 7% do dinheiro existe de forma física, 93% do dinheiro é digital, é tudo númerozinhos em banco, e como a gente viu anteriormente, você com R$100 de depósito, você gera mais de R$10 mil entre empréstimo e outras coisas. O dinheiro é criado através de dívida. E quando o presidente Richard Nixon acabou com o acordo de Bretton Woods, eles começaram a imprimir bastante dinheiro, tá? E somente nesses últimos 3 anos, se você pegar os últimos 3 anos dos Estados Unidos, eles imprimiram mais de 50% de todo o dólar que existia na história. Então imagina que durante 100 anos os Estados Unidos imprimiu X quantia de dólar. Nos últimos 3 anos, eles imprimiram a mesma quantia, dobrando a quantidade de dólar existente no mercado. E o que isso faz? Quando você imprime dinheiro, você tem que ter uma consequência, né? Você não pode ser a pessoa mais rica do mundo apenas por ligar uma impressora e sair imprimindo dinheiro à vontade. Você tem aqui, imagina que é uma fatia de pizza. E aí, eu estou trabalhando pelo meu dinheiro, eu tenho um pedaço dessa fatia. Você, em casa, tem um pedaço dessa fatia, tá? Isso aqui é todo o dinheiro dos Estados Unidos, aí aqui tem dinheiro do trabalhador, aqui tem dinheiro do empresário, aqui tem dinheiro de sei lá o quê. Cada um está brigando e lutando para conseguir um pedacinho desse dinheiro em circulação. Quando você imprime mais dinheiro, você não está criando outra pizza aqui e adicionando. Você está pegando a pizza existente e falando, olha, você que lutou para conquistar o seu dinheiro, agora o seu dinheiro vale metade, porque eu estou imprimindo mais. Você está valendo metade. Quando você imprime mais dinheiro, o meu poder de compra, ele cai consideravelmente. Então, é isso que causa um aumento nos preços, né? Muitas pessoas têm aquela mente que os preços estão aumentando porque empresários estão ficando mais gananciosos. Não, o preço das coisas aumenta porque insumos aumentam, porque você tem uma impressão de dinheiro constante e uma inflação crescendo. Então, na hora que você imprime mais dinheiro, os Estados Unidos imprimiu 50% de todo o dólar existente, ele está gerando uma consequência na inflação e o dinheiro das pessoas guardados passam a valer cada vez menos. E é nesse ponto que a gente volta novamente para a reserva fracionária, onde bancos
tem autorização de governo para ter apenas 10% do que é depositado em conta corrente. Ou seja, se todo mundo resolver sacar o seu dinheiro ao mesmo tempo, é improvável que isso aconteça, tá? Mas se todo mundo fizer, o banco vai falar, opa, não tenho esse dinheiro aqui guardado não. Se você quiser sacar uma grande quantia do seu banco, você tem que avisar com antecedência para retirar o seu dinheiro. Por quê? Porque o seu dinheiro está sendo emprestado para terceiros. E aí o dinheiro de terceiros está sendo... Você, no final das contas, 10% do dinheiro existe de fato fisicamente e 90% é dinheiro de dívida de uma pessoa para outra e tudo mais. E isso tudo também tem como consequência o quantitative easing, que é uma autorização que bancos centrais têm para fazer impressão de dinheiro. Então, o país teve algum problema ali, ficou sem grana, vamos fazer o seguinte, liga a impressora ali, vamos imprimir 1 bilhão aí de dólares porque a gente precisa pagar uma conta. Então, o que acontece? Os Estados Unidos hoje tem uma dívida de aproximadamente 34 trilhões, que é muito maior do que toda a sua receita anual, né? Os Estados Unidos nunca conseguiria pagar a dívida de 34 trilhões e só está aumentando a cada ano. Você pode ver esse vídeo aqui na tela, esse é um vídeo em tempo real da dívida dos Estados Unidos aumentando a cada momento e ele não tem como pagar essa dívida. Por quê? Porque no final do ano não sobra caixa para pagar essa dívida. Mas tem uma forma muito simples de pagar essa dívida. 34 trilhões hoje, ele vale alguma coisa, mas quando você tem uma impressão de dinheiro, quantitative easing, você imprime dinheiro, dinheiro gera o quê? Inflação. 34 trilhões, se tiver uma grande inflação daqui a 10 anos, esse dinheiro, 34 trilhões, vale muito menos. 34 trilhões pode ser pouco dinheiro. Você pega a Argentina, por exemplo, onde o dinheiro teve uma inflação e aí você precisa de R$2.000 para comprar uma fatia de queijo. Se você gerar uma inflação brutal, a dívida dos Estados Unidos fica cada vez menor. E com a dívida menor, você acaba perdendo o poder de compra do seu dinheiro, porque o seu dinheiro passa a valer cada vez menos, porque eles precisam fazer isso para conseguir cobrir todos os gastos que estão tendo. E é exatamente por isso que surgiu o ouro como reserva de valor. O ouro está sempre valorizando como reserva de valor e melhor do que o ouro, como a gente está na era da internet, o Bitcoin. E por que o Bitcoin é uma excelente solução para todos esses problemas que a gente falou anteriormente? O ouro, apesar de ser um ativo negociado há mais de 200 anos, se você olhar nessa tela aqui, você vê que o ouro está atingindo o seu topo histórico. Por quê? Porque no ouro não tem como você não pode imprimir ouro. Ah, liga a impressão de ouro, não tem como. Você tem que ir lá, gastar dinheiro, escavar, extrair, pegar esse ouro. E aí, a partir do momento que você tem esse ouro, você não consegue imprimir ou multiplicar ele. Então, ele é escasso, ele é uma reserva de valor. Reservas de valores tendem a ter valorizações a longo prazo. Se você pegar o ouro, bater o topo histórico esse ano, e isso tudo é devido à sua dificuldade de ser criado. Você não pode criar ou inventar ouro. Ele é uma reserva de valor. O Bitcoin é o ouro da internet. Inclusive hoje, vocês podem ver nessa notícia aqui também, muitos investidores estão preferindo o Bitcoin ao ouro. E agora vocês devem estar se perguntando como o Bitcoin soluciona isso e o porquê que o Bitcoin vai continuar valorizando para os próximos anos. Bitcoin criado em 2008 por uma pessoa chamada de Satoshi Nakamoto. Ninguém absolutamente sabe quem é essa pessoa, porque foi criado através de um fórum de internet, onde uma pessoa anônima fez um código muito interessante sobre uma moeda digital e publicou para que as pessoas pudessem rodar esse código e nunca mais apareceu. Ela nunca apareceu ao vivo para mostrar, eu sou o criador, ninguém sabe quem é. Criou em 2008, após uma grande crise, né? Em 2008 a gente teve uma grande crise nos Estados Unidos, que foi a crise imobiliária, onde milhares de pessoas quebraram, muitos fundos de investimentos perderam dinheiro, inclusive o banco Lehman Brothers, como vocês podem ver aqui na tela também, quebrou e fez com que muitas pessoas perdessem o dinheiro que estava investido dentro do banco. E aí que esse pseudônimo, né, esse hacker do bem, publicou lá o que a gente chama de white paper, que é esse papel que vocês estão vendo aqui na tela. Essa publicação foi basicamente, olha só, estou criando Bitcoin, um sistema de pagamento P2P. P2P é quando uma pessoa paga diretamente a outra, um sistema P2P online totalmente seguro através de uma tecnologia que eu desenvolvi chamada de blockchain, blá blá blá. Publicou esse white paper na internet e falou, olha, o Bitcoin está livre, podem rodar, podem começar a rodar o Bitcoin. E a grande sacada do Bitcoin é um negócio chamado de blockchain, né? Porque
Tudo que está na internet, você pega, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, você copia, cola, copia, cola, copia, cola. Já tentaram criar milhares de moedas digitais, só que ninguém conseguiu solucionar o problema de você copiar e colar, ou seja, eu tenho uma moeda, eu copio e colo e vai ficar igual o dinheiro que a gente conhece hoje, que um governo pode copiar e colar e gerar dinheiro do nada. O blockchain resolveu essa solução. Como? Criaram uma cadeia de blocos. Cadeia de blocos é o seguinte, você tem um bloco, tá, a cada 10 minutos. E aí, esses blocos são estampados todas as transações do Bitcoin. Então, há 10 minutos aqui, ó, o A enviou para B 1 Bitcoin, o B enviou para C 2 Bitcoin. E aí você estampou isso na rede, isso está registrado, ninguém pode voltar e alterar. Então, a cada bloco tem todas as transações de Bitcoins que ocorreram no mundo. E o Satoshi, quando criou o Bitcoin, falou, olha, como funciona esse bloco? Esse bloco vai funcionar da seguinte forma. Eu vou botar pessoas para ligarem os computadores em casa, tá? E aí o computador vai ficar rodando, a placa de vídeo lá rodando, autenticando as transações. 8 computadores autenticaram a transação, está validado e foi uma transação feita. E aí o computador ganha uma recompensa, tá? Em dinheiro de taxa, quando você transfere em Bitcoin você tem uma pequena taxa, o computador ganha uma recompensa em taxa, além de surgimentos de novos Bitcoins. A cada bloco, no início, foram surgindo 50 unidades de Bitcoin que eram distribuídas entre os computadores ligados à rede. É um incentivo. Olha, galera, liga aqui o computador, pluga na rede que vocês vão ter uma recompensa em Bitcoin e uma recompensa em taxa, que a gente chama taxa de mineração. E ele falou o seguinte, pô, se ficar em 50 Bitcoin a cada bloco, a cada 10 minutos, né, você tem uma inflação de Bitcoin a longo prazo, você tem uma quantidade crescente de Bitcoin a longo prazo. Não vou deixar assim. A cada 4 anos eu corto por 2 a quantidade de Bitcoin minerada por bloco. Ou seja, Bitcoin já diminuiu a inflação até chegar num ponto de estagnação e aí você não tem mais inflação no Bitcoin. Então, se você somar 10 blocos por minuto, 50 Bitcoin no início dos blocos, depois a cada 4 anos corta pela metade, você soma a um total de 21 milhões de Bitcoin até o ano de 2142, mais ou menos. Então, hoje já tem cerca de 19 milhões de unidades de Bitcoin em circulação. Nos próximos anos, você tem muito pouco Bitcoin para ter uma inflação. É muito baixa a quantidade de novos Bitcoins surgindo. E hoje existem fábricas muito grandes que fizeram exclusivamente para autenticar as transações de Bitcoin ocorrendo no mundo, que o Bitcoin está crescendo muito, a quantidade de transações está crescendo bastante, e fábricas como essa, que você pode ver nesse vídeo agora, que são exclusivas para a mineração de Bitcoin. E agora você deve me perguntar, beleza, mas tem como alguém acabar com o Bitcoin? Imagina que isso aqui é o nosso mapa mundial. E aí você tem aqui os países, né? Você tem aqui o Brasil, você tem aqui os Estados Unidos, você tem aqui a Europa. E o Bitcoin, você tem máquinas ligadas em cada um dos países, autenticando as transações que estão ocorrendo no Bitcoin. Tá? Em todos os países você tem máquinas ligadas autenticando a transação do Bitcoin. E essas máquinas estão interligadas através de uma rede. Então é como se fosse uma teia de aranha aqui, ligando todas essas máquinas, milhões de máquinas, fábricas conectadas, todas elas plugadas uma na outra, rodando a rede do Bitcoin. E aí você fala, beleza, o país Y proibiu o Bitcoin. E lá tinha máquina. As redes vão continuar interligadas através, é uma teia de aranha. Se você tirar uma ponta, ela vai continuar presa em várias outras pontas. E aí a aranha vai lá e vai ligar essa ponta em outro lugar que você, não sendo o que você tirou. Então, é impossível você acabar com o Bitcoin, tá? A única forma de você extinguir o Bitcoin do planeta Terra é você pegando a internet e falar assim, ó, tô desligando a internet do mundo. Aí sim você acaba com o Bitcoin. Como isso não vai acontecer, ninguém consegue acabar com o Bitcoin. E olha só em que momento de mercado a gente está vivendo hoje. A internet no ano de 2001 tinha cerca de 300 milhões de usuários. É a mesma coisa que em 2024 o Bitcoin
Tem. Então, o Bitcoin é como se fosse a internet no ano de 2001. Agora imagina quantas empresas da internet estavam surgindo em 2001. Google, Amazon, Yahoo, várias empresas que foram milhares de oportunidades de ganhar dinheiro nesses próximos anos em um mercado que estava em total ascendência. É a mesma coisa que está acontecendo com o Bitcoin hoje, principalmente por algo que a gente chama de ETF. O que é o ETF e como que ele surgiu e o porquê que isso vai importar e impactar muito no nosso mercado nesses próximos anos. ETF é a disponibilidade de você negociar o Bitcoin na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Porque antes do ETF surgir, tá? O ETF surgiu agora em 2024 e é por isso que a gente está começando a ver essa enxurrada de dinheiro entrando e o Bitcoin disparando de preço. Antes disso acontecer, fundos de investimentos não conseguiriam comprar Bitcoin. Por quê? Porque eles só são autorizados a comprar ativos que estão listados na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Uma vez que o Bitcoin não está listado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e você só pode comprar através de corretoras locais, os fundos de investimentos não poderiam investir nesse ativo. Através do ETF, o Bitcoin agora é oficialmente listado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Isso também, além de dar uma confiança maior para o mercado, abre uma porta para uma enxurrada de capital. E por que o preço dele aumenta? Você só vai ter 21 milhões de unidades de Bitcoin. Quando você começa a comprar muito Bitcoin e você não tem muito Bitcoin disponível, o preço dele dispara para cima. Então é exatamente por isso que o Bitcoin está disparando. Agora, fundos de investimentos gigantescos, assim como você está vendo esse da BlackRock, foi o maior lançamento de ETF no mundo. Foi o ativo que mais captou, Bitcoin foi o ativo que mais captou dinheiro na Bolsa de Valores em um único dia. Então, fundos de investimentos hoje estão olhando para isso, estão comprando isso e o preço está disparando para cima. Assim como o ouro, lembra que o ouro é negociado há 200 anos e está batendo o topo histórico, tendo valorizações dia após dia por ser uma reserva de valor. A mesma coisa vai acontecer com o Bitcoin. Você não tem inflação nele, ele é uma reserva de valor, então a tendência é ele subir ano após ano. Claro que a gente tem tendências, né, onde a gente tem movimentações de alta e movimentações de baixa, que geram volatilidade, e muitas pessoas ficam com medo da volatilidade, só que a volatilidade ainda é algo que a gente pode, além de tudo, ganhar dinheiro em cima dela, em momentos de euforia e pânico. Então, além de saber que o Bitcoin é um ativo que vai valorizar a longo prazo, eu posso utilizar a volatilidade dele para ganhar dinheiro nesse cenário. E é exatamente isso que eu faço. E estudos recentes dizem que uma unidade de Bitcoin pode custar 3,8 milhões de dólares. Isso mesmo, quase 20 milhões de reais por unidade de Bitcoin. E baseado em quê? Baseado no dinheiro que tem em circulação no mundo hoje e que poderia vir para investimentos mais seguros como o Bitcoin. O ouro, por exemplo, tem um market cap de aproximadamente 13 trilhões. O Bitcoin hoje tem um market cap de 1,2 trilhões. Se somente o dinheiro do ouro viesse para o nosso mundo das criptomoedas, a gente veria o Bitcoin a aproximadamente 400 mil dólares por unidade. Eu acredito veemente que a gente pode ver o Bitcoin acima de 1, 2, 3 milhões por unidade nos próximos anos, com o fluxo de capital que está entrando no nosso mundo cripto e uma moeda que você tem um limite de quantidades a serem emitidas. Acabou a oferta de Bitcoin no mercado. Quando os fundos de investimentos como a BlackRock chegaram no mercado, eles compraram tudo e hoje não tem mais Bitcoin à venda. Pouquíssimas pessoas querem vender e muitas pessoas querem comprar. E isso faz com que o preço tenha valorização a longo prazo. E só para você entender o que eu faço nesse mercado, eu faço o seguinte: a gente tem Bitcoin, tá? E a gente tem altcoins. Existem mais de 10 mil outras moedas e existe o Bitcoin. Eu pego o meu recurso, compro Bitcoin, guardo Bitcoin, só que através das corretoras de Bitcoin eu posso usar esse meu recurso em Bitcoin para fazer trade e aproveitar dessa volatilidade e ganhar mais Bitcoin ou ganhar mais dinheiro. E aí eu pego esse dinheiro e compro mais Bitcoin, ou seja, em vez de aproveitar uma valorização aqui do Bitcoin, a minha curva de valorização é muito maior. Por quê? Porque eu ganho não só na valorização do Bitcoin, como no aumento de quantidade, tá, que eu tenho em criptomoedas. Então, o Bitcoin valorizando, eu ganho X. Só que eu fazendo trade, eu pego o meu dinheiro,
compro mais Bitcoin e aí a minha curva exponencial é muito maior, assim como vocês vão ver nessa tela agora. E eu queria mostrar aqui que existem milhares de formas de vocês lucrarem no mundo das criptomoedas. Não é só você comprar um Bitcoin e sentar em cima dele ou comprar uma altcoin e ficar aguardando. Aqui, por exemplo, são operações de trade que eu estou nesse exato momento. Atualmente são 46 posições de trade que eu estou nesse exato momento em altcoins que eu enxerguei padrões gráficos apresentando possibilidades de movimentação de alta junto com indicadores me apresentando reversão de tendência e também as tendências começando a mostrar exaustão na queda e uma movimentação de alta. Então você pode ver aqui, olha, nessa coluna verde aqui na esquerda é o resultado em aberto, na coluna direita é resultado já feito. Então aqui tem milhares de moedas, por exemplo, RLC, já realizei resultado em 126 mil, RVN tem 17.839 em aberto, fechado, né, já, e 19.900 em aberto, e vários outros trades que eu estou nesse momento, alguns vermelhos porque você nunca vai encontrar o pico mínimo de uma moeda e você nunca vai encontrar o preço máximo de uma moeda. O que importa é aquele filé mignon que está no meio entre a mínima e a máxima. É aí que eu quero atuar e por isso que eu não me preocupo com movimentações de baixa dentro das minhas posições de trade, porque eu sei que eventualmente elas vão se voltar para cima. E essa é uma carteira que eu utilizo minhas estratégias de trade com esse resultado que eu tenho, com esses lucros que eu tenho, por exemplo, Aave aqui, lucro de 58 mil, Celo, lucro de 14 mil, BAT, lucro de 15 mil. Eu pego esse lucro, eu adiciono ele em outras moedas para hold com grande potencial e essas moedas junto com a combinação do trade me dão resultados exponenciais. Essa aqui é a minha conta, a evolução da minha conta nos últimos 6 meses. Vocês podem ver que nessa carteira aqui eu tinha 470 mil reais em 6 meses atrás e atualmente já está batendo um pouco mais de 3 milhões e 800 mil em uma carteira que eu estou usando essa mesma estratégia, para vocês verem como é uma estratégia eficiente, mais de 10 vezes em cima de uma conta em menos de 6 meses. Eu não costumo mostrar muito, mas é para vocês entenderem como o conceito de pegar um resultado de trade, identificar padrões poderosos para longo prazo, pegar esse lucro do trade e transformar ele em hold. Essa máquina combinada que eu chamo isso, o conceito da roda, é uma das coisas mais lucrativas que existem no mundo das criptomoedas e que vocês vão aprender nessa semana de aulas aqui. E voltando aqui para o Bitcoin, para vocês verem o potencial desse mercado para longo prazo e entenderem qual é a dinâmica de um bull market, uma tendência de alta, um bear market, uma tendência de baixa, e entenderem como funciona, né? Claro que, vocês podem falar, mas isso é muito dinheiro, mas é na escala de proporcionalidade. O que eu estou falando é, você consegue fazer 10x em 6 meses, se eu fizer mais 10x em cima de 3, eu estou em 30, e isso serve para quem está começando com R$1.000, quem está começando com R$10.000, quem está começando com 20 mil, ou seja lá a quantia que você começar. O importante é que você, entendendo a dinâmica de conseguir fazer um processo de multiplicação de capital, você consiga acumular bastante. Não importa o valor que você comece, você vai conseguir acumular bastante no final desse ciclo de alta, se você entender esse conceito. E aí, quando eu observo pelo Bitcoin, para você entender o que está acontecendo, esse é um gráfico do Bitcoin desde que ele começou a ser negociado. Para quem não sabe, o Bitcoin começou a ser negociado em 2010 a 0,01 centavos e foi o ativo que teve a maior valorização desses últimos 15 anos. Foram, eu não consigo nem falar esse número de tão grande que é em percentual de valorização nesse ativo. E o que é mais importante é que esse ativo está em uma tendência nítida de alta. Eu consigo olhar para o Bitcoin e ver que ele está em uma tendência nítida de alta e que cada movimentação de queda que o Bitcoin teve, cada movimentação de correção que a gente teve no nosso mundo cripto, a gente teve queda aqui, a gente teve queda aqui, a gente teve queda aqui, que é o que a gente chama de bear market, né? O mercado dos ursos, que a gente tem correções ao longo desse caminho, foram correções para a gente estabelecer uma base de preço e continuar subindo. E aí você me pergunta, beleza, Vela, o que é o bear market? Por que o mercado tem grandes quedas assim? Porque uma tendência de alta, ela tem movimentações de baixa, movimentações de correção. Mesmo em uma tendência de alta, você vai ter movimentações de correções, e é exatamente isso que tem acontecido no Bitcoin. Ou seja,
quem aproveita a movimentação de queda ao invés de ficar com o pânico, consegue lucrar muito mais do que as pessoas que não têm conhecimento nenhum. Então, aqui a gente vê que o Bitcoin tem um nítido potencial de... Vou marcar aqui, olha, 100 mil dólares seria aqui, a gente tem 500 mil dólares sendo nessa linha e 1 milhão de dólares sendo nessa linha. A gente tem um grande potencial de um Bitcoin valer mais de 1 milhão de dólares nos próximos anos. A gente já tem estudos onde mostram que o Bitcoin pode chegar a 3,8 milhões de dólares por unidade, que seria basicamente você multiplicar o valor dele atual por 54 vezes, ou seja, R$1.000 em Bitcoin pode virar 54 mil, 10 mil pode virar 540 mil. Você tem um grande potencial de multiplicação e é isso combinado com um outro ponto que eu vou mostrar para vocês, que não existe somente Bitcoin, existem mais de 10 mil outras moedas, que diante de um acúmulo, imagina que o Bitcoin ele infla de capital e depois ele distribui esse capital. E ele distribui esse capital para onde? Ele distribui esse capital para o que a gente chama de altcoins, moedas alternativas. Então tem milhares de oportunidades em moedas alternativas e você seguindo o fluxo do dinheiro, você consegue de fato descobrir para onde que o dinheiro do Bitcoin está indo. Qual é a próxima altcoin a ter uma boa movimentação de alta. E a gente vai fazer esse traçado de busca do dinheiro para encontrar altcoins com grandes potenciais. E eu vou apresentar para vocês aqui o porquê que eu estou posicionado em tantas altcoins assim. Eu estou em mais de 46 posições nesse exato momento, bastante resultado em quase todos esses ativos. E o porquê que eu estou posicionado em tantas moedas, o que eu estou vendo para você entender a dinâmica de um trade, para que você fica posicionado, até onde eu fico posicionado. Então, por exemplo, Gala. Gala foi um ativo que teve uma grande valorização, né? A gente teve um ciclo de bull market e de alta em 2021. Esse ativo teve uma grande correção, entrou em zona de acumulação e começou a apresentar padrões de reversões de tendências. Quais são padrões de reversões de tendências? Esse ativo começou a me apresentar que estava revertendo a tendência. Por quê? Porque olha o volume comprador como ficou massivo e ascendente na movimentação de alta. Na movimentação de baixa a gente teve uma queda significativa no volume de venda, ou seja, nesse momento não existiam mais vendedores e a gente começou a apontar para um pivô de alta diante de uma movimentação como essa. Além de romper linhas de tendências de baixa nesse ativo, que estavam apresentando aqui resistência nessa movimentação, uma vez que a gente rompeu a linha de tendência de baixa, que teve um teste aqui, um teste aqui e um teste aqui. Na hora que a gente conseguiu romper, aí que de fato entrou o volume e confirmou a movimentação de alta. Não só a Gala, como milhares de outras moedas que eu entrei de acordo com o mesmo tipo de padrão. Dogecoin, por exemplo. Dogecoin estava também em uma zona de acumulação, olha só, depois de uma grande movimentação de alta, uma zona de acumulação, começou a apresentar maior volume na alta, menor volume na venda, e aí a gente teve um rompimento nítido de uma LTB aqui, que nos deu um volume massivo para uma movimentação de alta, podendo fazer com que esse ativo tenha valorização. E como que eu monto essas posições de trade? Eu compro antes do rompimento, eu utilizo geralmente em swing trade bases, né, fundos ascendentes no tempo gráfico semanal, eu utilizo base no tempo gráfico semanal e, por exemplo, a gente teve uma grande movimentação de alta, meu stop está aqui, quando a gente tiver continuidade, eu vou pegar meu stop daqui e vou atualizar para cá, sempre garantindo lucro e realizando umas pequenas vendas, garantindo que eu tenha resultado nesse tipo de operação. Então, eu tenho moedas aqui como LTC. LTC eu já realizei 77.474 de resultado e eu tenho ainda 32.153 de resultado em aberto. Então eu vou garantindo lucro a cada movimentação de alta desse ativo e a gente vai entender o fluxo de dinheiro e o porquê que você pode escolher moedas que têm maior potencial de valorização de acordo com a dominância de Bitcoin no mercado. E uma das coisas que me ajudam muito também é o meu indicador, que ele mostra a tendência em todos os tempos gráficos de qualquer ativo. Você clica no ativo, ele vai me mostrar se esse ativo está numa tendência de alta, numa tendência de baixa ou até mesmo em uma tendência lateral. E aí quando você encontra os ativos que têm a maior probabilidade de valorização, são esses que vão ter uma grande possibilidade de alta. E se você nunca viu nada sobre gráficos ou não entende sobre isso que eu estou falando, bom, tudo isso foi criado por esse cara aqui. O nome dele é Munehisa Roma. Ele foi um japonês que no século XVIII ele negociava arroz.
e arroz era uma das commodities mais negociadas no Japão e tinham milhares de traders negociando o arroz. Só que ele foi muito esperto. Ele começou a mapear a movimentação de preço todos os dias do arroz. Por quê? Porque ele via que tinha picos de movimentação de alta, picos de movimentação de baixa, e assim ele conseguiria se aproveitar da movimentação de preço do arroz. Ou seja, se ele sabe que o arroz está subindo, ele segura para vender na alta. Se ele sabe que o arroz está caindo, ele vende para recomprar na baixa. E ele criou isso baseado nessas velas que a gente chama de candlestick. E é muito simples, tá, para você entender isso. Por exemplo, a vela vermelha significa que o preço abriu em cima e fechou embaixo. E as sombrinhas são por onde o preço percorreu naquele período de tempo. Por quê? Porque você pode ter uma vela aqui que significa um mês, uma semana, uma hora, por exemplo. Olha só o Bitcoin. Bitcoin em fevereiro. Bitcoin em fevereiro abriu em 42.427 e fechou em 61.314. Só que antes de fechar, ele foi lá em cima em 64 e foi um pouco embaixo aqui em 41.700. Então eu sei que no mês de fevereiro o Bitcoin teve essa movimentação de preço. Quero saber nos últimos 3 meses. Nos últimos 3 meses, olha só, o Bitcoin abriu em 42 mil dólares, foi aqui embaixo em 38, chegou lá em cima em 73 e tá para fechar na casa de 70. Então eu sei a movimentação de preço passada e com isso eu sei se esse ativo está em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Utilizando essa estratégia, Munehisa Roma foi um dos caras mais ricos do Japão e tirou vantagem em cima de milhares de outras pessoas que não tinham conhecimento nenhum sobre análise técnica, sobre movimentação de preço. Por quê? Porque ele conseguia ver ali no mapa dele o ativo em movimentação tendência de alta. As pessoas não tinham como ver, elas vendiam sem saber e compravam sem saber, e é isso que acontece com a grande maioria das pessoas quando investem em algo. Ela não sabe se está numa tendência de alta, se está numa tendência de baixa. As pessoas investem às cegas acreditando em qualquer coisa sem conseguir analisar em um passo a passo muito simples se esse ativo tem uma probabilidade de valorização ou não. E para você começar a utilizar a plataforma, no final desse vídeo eu vou te enviar um link com bônus especiais para você abrir a sua conta na Bybit, que é a corretora que eu de fato utilizo. Tá? Então é muito importante que você espere o final da aula para receber esse link e abra através do link para você conseguir ter os bônus especiais. Clique aqui em comprar cripto, depósito Fiat. Fiat é dólar, real, tudo isso a gente chama de moeda Fiat. E aí você vem em depósito Fiat aqui, o valor que você quer, R$600, R$6.000, 10 mil, R$100, tanto faz o valor que você quer. Você transfere da sua conta do banco para a sua conta da corretora. Esse saldo vai aparecer em reais lá, mas entenda que a grande maioria das moedas é negociada em dólares. Então você tem que vir aqui, ó, converter, tá? Você clica ali em converter e aí você vai ter reais querendo trocar para dólares. Então você bota D real, que é o que a gente chama de BRL dentro das corretoras, tá? BRL para dólares. E aí você pode trocar para dólares, para Bitcoin, para qualquer outra moeda direta. É melhor trocar para dólar e depois trocar para Bitcoin e outras moedas. Então você faz essa transação aqui, você escolhe o valor que você quer. Eu não tenho saldo em reais para fazer esse tipo de movimentação, mas você troca e faz o seu câmbio para dólar. Uma vez que você está em dólar, você pode comprar qualquer criptomoeda que você quiser. E agora, olha que interessante quando você começa a juntar indicadores, tendências e padrões gráficos. Bom, aqui eu tenho o tempo gráfico de 6 meses, cada barra representa 6 meses de negociação. Aqui a gente tem a nossa tendência de alta e aqui eu tenho as bases de preços formadas diante dessa movimentação de preço, né? Eu sei que a cada movimentação de alta, o Bitcoin depois cai, cria uma base, movimentação de alta, cai, cria uma base, movimentação de alta. Só que quando eu começo a observar isso no tempo gráfico semanal, olha que interessante, a gente teve aqui 3 bases de preço. E olha onde essas bases foram formadas. Eu tenho um indicador aqui, que esse indicador aqui embaixo, eu vou até me diminuir um pouquinho aqui, tá? Esse indicador aqui embaixo, ele me mostra se o ativo está em euforia ou pânico. Então aqui embaixo a gente tem o RSI, que mostra pânico e euforia no mercado. E olha quando ele mostrou pânico no mercado. Ele mostrou pânico no mercado aqui. Abaixo de 30 é pânico no mercado. Ele mostrou pânico no mercado aqui. Abaixo de 30 é pânico no mercado. E aqui também, abaixo de 30 é pânico no mercado. E olha que coincidência que a gente tem não só o pânico no mercado junto com uma base de preço. Então aqui ele deu pânico no mercado, base de preço. Aqui pânico no mercado, base de preço. Aqui pânico no mercado, base de preço. Ou seja,
é um dos melhores indicadores que a gente tem. Ele mostra que o pânico gera muitas oportunidades e muitas pessoas que perderam seus recursos todos vendendo no pânico não observaram por uma grande tendência no ativo. Por quê? Porque se você observar pela tendência, né, ó, você vai olhar aqui, eu vou começar a olhar o Bitcoin aqui de pertinho, ó, sem entender o contexto como um todo. Eu olho isso aqui e eu falo, caramba, o Bitcoin, se você olhar isso aqui, você fala, caramba, grande queda no mundo das criptomoedas, né? Olha o tamanho da queda no mundo das criptomoedas. Semanas de quedas no mundo das criptomoedas. Vou vender todos os meus Bitcoins e comprar mais embaixo. E aí você vende quando a gente tem um pânico extremo e um volume muito alto. Volume muito alto, a gente chama isso de clímax no volume. Volume muito alto junto com pânico extremo encerram tendências. Por quê? O volume extremo diante de uma movimentação de queda com RSI extremo significa clímax no volume. Um clímax no volume é a mesma coisa que você pegar o Bambam e lutar contra o Popó. O Popó vai acabar com o Bambam em 1 minuto. Só que aí você bota 10 Bambãs contra o Popó. E aí o Popó vai começar a ficar cansado. Bota 20, 30, 40 Bambãs contra o Popó. No final das contas, o Popó vai estar exausto e não vai mais conseguir lutar. E aí o Bambam vai acabar vencendo devido à quantidade maior de compradores, né? Aqui é o Popó lutando contra o Bambam. Chegou uma hora que tinha tanto Bambam que ele começou a ganhar do Popó. Então você gerou uma exaustão na força vendedora. Eu gerei uma exaustão máxima na força vendedora e isso geralmente dá o maior pico de adrenalina, o maior pico de volume. E aí quando você começa a juntar volume, indicador de RSI, tendência, padrão gráfico, você começa a direcionar para onde o preço vai. E aí você começa a se posicionar baseado nesses indicadores, nessas tendências e melhor, você monta estratégia de gerenciamento. Vou entrar aqui, por quê? Porque meu stop está aqui, meu alvo está aqui, se eu perder eu perco 1, se eu ganhar eu ganho 2, ou seja, se quando eu perco 1 e quando eu ganho 2, eu posso errar 66% das vezes e ainda assim ganhar dinheiro no mundo do trade. Então tudo isso vai começar a acrescentar para que você entenda o mecanismo de montar uma operação de trade, porque é a pergunta que mais me fazem, né? Como que eu monto uma operação de trade? Como que eu sei a hora de comprar, a hora de sair? É uma junção desses elementos, desses pilares, tendências, padrões gráficos, indicadores, gerenciamento, é uma junção desses pilares que vão te dar um bolo completo, né? Cada um desses ingredientes juntos, na hora de misturado ali, vai sair o bolo como completo e isso é o que vai te dar aquela momento eureka de agora eu sei montar uma operação de trade. E presta atenção nisso aqui agora. Da mesma forma que a gente analisou um contexto grande, né? A gente olhou um tempo gráfico muito grande na história do Bitcoin e bateu 3 vezes no sobrevenda lá no semanal e deram as melhores oportunidades de compra. Eu posso pegar isso e utilizar em tempos gráficos mais curtos. Olha, no semanal do Bitcoin, né? Cada barrinha dessa representa uma semana de negociação. Eu tenho nitidamente aqui uma tendência de alta em 2024, nesse ano. E qual é o melhor momento de você comprar um ativo? É sempre na base de uma tendência de alta. Ok, como que eu encontro essa base de tendência de alta? Aqui eu tenho uma tendência de alta no semanal. Tem a base, tendência de alta, base, tendência de alta. Eu tenho várias bases aqui. Se eu estou observando pelo semanal e ele está querendo criar uma base, na hora que eu botar o tempo gráfico de 4 horas, olha que interessante. O de 4 horas batendo nível de sobrevenda vai me estabelecer uma base de preço. 4 horas em nível de sobrevenda vai me estabelecer uma base de preço. E aqui eu consigo ver que milhares de vezes o 4 horas bateu em nível de sobrevenda, ó. Bateu em nível de sobrevenda e a gente estabeleceu uma base de preço. Então eu consigo saber no dia a dia ali se é o momento mais propício para comprar ou não, utilizando indicadores, tendências, padrões gráficos e gerenciamento. E é isso que eu quero te mostrar no contexto ao longo dessas aulas, que eu vou aprofundar esse conhecimento na aula número 2 e você vai conseguir entender o contexto de montar e estruturar uma operação de trade. Hoje eu te mostrei as oportunidades que o mercado de criptomoedas oferece para esses próximos meses e próximos anos e quais os primeiros passos para você começar a operar nesse mercado. Provei que mesmo na baixa do mercado é possível ganhar dinheiro com as operações de trade. Na próxima aula nós vamos um pouco mais a fundo. Você vai entender por que qualquer pessoa pode operar nesse mercado e as múltiplas formas de ganhar dinheiro com as criptomoedas. E tem mais uma coisa, eu acabei de postar uma foto lá no meu Instagram e na live de amanhã eu vou selecionar uma pessoa para fazer um Pix de R$2.000
R$100 diretamente para sua conta da corretora. O comentário selecionado deve marcar 3 pessoas e comentar o que mais está gostando durante essa semana. Se você quiser ter a chance de ganhar, corre lá e faça isso assim que essa aula acabar. E eu tenho mais um aviso. Muita gente está me perguntando sobre a mentoria CryptoTrader e na sexta-feira eu vou revelar a condição especial que eu preparei para essa turma. Caso você já tenha interesse em reservar uma vaga, clique no link na descrição e preencha a aplicação. Temos milhares de pessoas participando do nosso evento e dessa forma você garante que não vai correr o risco de perder a sua vaga. A próxima turma não tem previsão, mas provavelmente será só no ano que vem, em 2025. Bom, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula e se você gostou é só clicar no like desse vídeo e depois deixar um comentário aqui embaixo, para que eu possa ver que esse conteúdo realmente está contribuindo na sua vida. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar ela nos comentários também, que eu e a minha equipe vamos ler todas elas e responder uma a uma. Te vejo na próxima aula. Até a quarta-feira.